Paz seja convosco. Amém. Estenda suas mãos para cá e abençoa neste momento. Vamos estar orando. Pai maravilhoso, eu me coloco diante de Ti, mais uma vez, Deus, para ser o portador da Tua palavra nessa noite, Deus. Deus, eu sei que, Pai, pelo homem, Pai, nada pode ser feito, Pai, mas a Tua palavra, Deus, ela é poderosa, Deus. Ela é pura, Deus. Ela pode fazer, Pai, milagres, ó Pai, em corações aqui nessa noite. Portanto, Pai, me usa de acordo, Pai, com a Tua vontade, para que cada um aqui receba, Pai, da Tua porção nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero falar um pouquinho sobre um tema que está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Vamos estar abrindo. É uma conversa rápida, não é um estudo profundo, é mais de uma necessidade dos nossos dias. Amém? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Glória a Deus. Quero ler só esse texto por enquanto. O tema que eu quero falar hoje é sobre ânimo, desânimo ou bom ânimo. Tanto faz. Tanto faz, no sentido, não importa em qual você esteve até agora, se foi no desânimo, no ânimo, mas temos que sair daqui hoje com um bom ânimo. Amém? Geralmente, quando nós vamos falar de desânimo, todo desânimo ele vem de uma fonte exterior, vem de circunstâncias, coisas que acontecem ao nosso redor, coisas que acontecem no nosso dia a dia, que acabam roubando o nosso ânimo. Então, as lutas, os problemas, as dificuldades, todas elas vêm para roubar um pouco do nosso ânimo. O ânimo geralmente vem de uma inspiração. Tanto que quando nós começamos algo novo, geralmente nós começamos animados, não é mesmo? E com o passar do tempo, com o passar das situações, acaba diminuindo um pouco o ânimo. E muitas vezes usamos até o termo fogo de palha, né? Começou animado, mas não conseguiu manter esse ânimo. Mas o que acontece com nós cristãos? Que recebemos a palavra de Deus, recebemos a salvação que vem de Jesus, e muitas das vezes nós nos encontramos desanimados. Nós vivemos um tempo como igreja, que nunca houve tanto cristãos desanimados como o nosso tempo de hoje. Eu lembro o tempo que a minha mãe me levava para a igreja, me levava até naqueles cultos de quarta-feira à tarde, que tinha círculo de oração, sabe? Ela me levava, me obrigava a ir para a igreja, mas naquele tempo as lutas eram terríveis, e parece que nada desanimava aquelas senhorinhas. Não tinha o que desanimava. Podia estar chovendo canivete, podia estar chovendo o que fosse, não tinha carro, não tinha nada, não perdia um. E hoje nós nos encontramos desanimados por qualquer coisa. É a geração Jonas, sabe? Não aconteceu exatamente como queria, desanimou. Nasceu a planta, animou. Morreu a planta, desanimou. É a nossa geração de hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. No contexto aqui, desse versículo, Paulo fala, por isso não desanimamos. Paulo, no contexto aqui, ele cita muitas e muitas perseguições que ele passou ou estava passando. Mas ele fala daquilo que o motivava, que era o reino de Deus, a glória de Deus. E isso era o motivo que ele fala, por isso não desanimamos. Pelo contrário. Qual seria o contrário de desanimar, então? Ele fala aqui, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. Dia em dia, ou dia após dia. Então, o que precisa acontecer para não desanimarmos?
manter um renovo, buscar um renovo do Senhor. Nós precisamos constantemente buscar um renovo do Senhor. Muitas vezes a gente precisa buscar um renovo do Espírito, um renovo em termos de cura, um renovo em termos de chamado ministerial. Muitas vezes a gente tem um chamado dentro de nós e estamos desanimados, estamos deixando para trás, estamos deixando passar, o tempo está passando, as pessoas estão morrendo e nós não estamos dando continuidade ao nosso chamado, porque estamos desanimados. Então a gente precisa de uma renovação nisso também. Mas a renovação que Paulo está falando aqui é de dia em dia, ou seja, diariamente. A última vez que eu falei aqui, que eu preguei aqui, eu falei sobre a importância da oração. Ainda falei sobre a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E hoje eu quero estar falando aqui sobre a importância de ter um encontro diário com a palavra de Deus. O nosso devocional. Uma palavrinha que a gente aprendeu muito lá atrás e que, infelizmente, a igreja de hoje não faz, não pratica. Um princípio uma ferramenta muito importante, que grande parte, a maioria dos crentes que são crentes há muitos anos, fortes, se afirmaram na fé, graças a ter adquirido um hábito de fazer um devocional. Algo simples, um papel e uma caneta pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, não importa, seja o melhor horário que você tenha, né? Um simples devocional pode garantir nós vivermos uma vida com bom ânimo, uma vida animada, e garantir que as circunstâncias ao nosso redor não venham roubar o ânimo de dentro de nós. Amém? Mas, infelizmente, nós estamos num tempo, o pastor Emerson fala isso muito aqui, que as pessoas se contentam com um culto semanal, ou 2 cultos semanais. Se contentam em receber uma vez por semana e se abastece aqui, não que não haja alimento, não que não seja um local de você se abastecer. Realmente é um lugar muito bom. Mas a gente não pode se ater a 1 ou 2 cultos por semana para ser o nosso contato com a palavra de Deus. Um exemplo para nós aqui, ó. Quem aqui no domingo você faz aquele almoço diferentão, especial? Você dá aquela incrementada, faz um churrasquinho, né? Queima uma linguiça ali no fogo alto, né? A mulher faz aquela maionese, né? Domingo é o dia daquele algo diferente, né? Comprar ali nem que seja meio quilo de linguiça e fazer na fumaça, né? Domingo é o dia do algo especial. Mas por mais que você faça um churrasco daquele espetacular, no domingo, top, só picanha não, que só picanha não tem graça, né? Aquela costela assada ali 6 horas no fogo de chão, já pensou? Por mais que você faça um churrasco top, aquela melhor maionese, aquela mesa assim, 10 tipos de salada, você vai conseguir ficar até o outro domingo sem comer? Porque o churrasco foi top? É assim a nossa vida com a palavra de Deus. Não é porque a gente tem uma refeição top quando a gente vem na casa de Deus, que a gente pode passar o resto da semana sem um contato com ela. A palavra de Deus, ela é uma bênção para nós. Ela é uma bênção, é uma dádiva. É graças a ela que nós podemos crescer no conhecimento de Jesus. Então a gente não pode se ater, de maneira alguma, de sermos crentes que se alimentam da palavra 1 vez ou 2 na semana somente no culto. Amém? Então nós precisamos de encontros diários. Em Hebreus 4:12, pode pôr ali para nós, fala que a palavra de Deus é a espada. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É Efésios 6 que fala que a palavra do Senhor é a espada. Aqui fala que a palavra do Senhor, ela pode discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração, dos corações. E isso é uma verdade que a palavra tem de si mesma, que a palavra fala dela mesma. Ela realmente é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. É difícil separar uma junta de uma medula ali, né? Mas mesmo
né, que seja difícil, uma espada consegue separar. E muitas vezes é difícil a gente separar as coisas da alma e do espírito. Separar as coisas que são da alma, do espírito ou até mesmo da nossa carne. Muitas vezes tem voz na nossa mente e a gente está achando que é o espírito e a nossa carne, ou é a nossa alma. A palavra de Deus é quem traz luz sobre essas coisas. E a palavra de Deus, a espada do Senhor, ela traz a verdade. Eu aprendi algo esses dias, em 1 Reis, eu anotei aqui, não precisa colocar porque a gente não vai ler, é longo, 1 Reis 3, dos 16 a 28, Salomão, quando ele pediu para ter sabedoria, veio 2 mulheres diante dele. E uma falou que durante a noite ela dormiu, resumindo a história, e quando ela acordou, seu bebê estava morto. E ela estava acusando a amiga dela que morava com ela, que também tinha um bebê, de que ela teria feito isso, teria morrido, dormido em cima do seu bebê e seu bebê teria morrido, e ela trocou os bebês pela manhã. Então levou esse caso diante do rei Salomão. E ficou essa discussão, esse impasse, e não tinha testemunhas, não tinha o que fazer. Então o rei, mostrando muita sabedoria dos céus, pede uma espada. E quando trazem a espada, ele fala assim: cortem a criança ao meio e dê metade para cada uma, e está resolvido. Uma delas falou: está bem. A outra falou: não faça isso. Dê a criança viva para ela, então, mas não a mate. Nisso, diante desse contexto psicológico, o rei pôde descobrir quem era a verdadeira mãe. Então, trazendo essa analogia de que a espada é a palavra traz a verdade sobre situações. Ela consegue trazer a verdade em certos contextos. Muitas vezes a gente pode estar perdido em alguns enganos por falta de ter relacionamento com a palavra de Deus. Amém? Isso, como eu falei, que era algo tão comum, tão fácil no passado, hoje parece que é uma luta, algo difícil. Eu converso com alguns meninos da Vinde Semear e eu falo que o que eles estão tendo é um privilégio de poder ter uma rotina toda pautada para ter tempo com a palavra e com a oração. Melhor do que vencer o vício é o novo hábito adquirido. Muito melhor. O tempo vai passar, né? Vai vir a libertação, vocês vão sair de lá, mas não perca o hábito, que foi o mais importante do que o vício vencido, que é o hábito de você ter encontro diário com a palavra de Deus. E é isso que vai manter você no caminho certo. Amém? Mas nós temos um problema. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela é afiada, ela separa, ela é a palavra de Deus, ela é uma espada. Só que nós temos uma tendência muito enganosa de sempre interpretar isso para o coração do irmão e não para o nosso coração. Nós tentamos sempre trazer a interpretação de uma palavra. Se o irmão estivesse aqui. Se fulano estivesse ouvindo isso. Se a minha sogra estivesse ouvindo. Não, a sogra não. Se meu cunhado. Não, cunhado também não. Na verdade, nenhum. A gente tem que sempre trazer a palavra para o nosso coração. O Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se ela é lâmpada para os meus pés, ela mostra onde eu estou. Não está falando do outro. Ela mostra onde eu estou. Ela revela o local que eu estou, se ela é a lâmpada. Só que ela também fala que é a luz para o caminho, então ela mostra aonde eu tenho que ir. Então, através da palavra, você descobre, você percebe, você tem a revelação, a constatação de aonde você está. E através da palavra, você tem o direcionamento para onde você tem que ir. Talvez hoje, olhando para a palavra traga que você não está direcionado. Você não está totalmente no caminho. Você se apartou para direções que você não deveria ter se apartado. Mas a palavra hoje também está apontando o caminho. E cabe somente a nós, atender
e redirecionarmos o nosso caminho. Amém? Em Tiago, fala que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. E ele fala que quem faz isso é como um homem que se contempla no espelho e quando sai, logo esquece. O que isso quer dizer? Que o que define para onde você vai não é o que você ouve, mas o quanto de comprometimento você coloca nisso que você ouve. É isso que vai definir a mudança na nossa vida. E o devocional que nós fazíamos antigamente era exatamente isso. Nós respondíamos 2 perguntas. Você pega um papel e faz 2 perguntas. Escreve a primeira: o que Deus está me falando? Na segunda pergunta você escreve: o que eu vou fazer com base nisso? É totalmente pessoal. Um encontro simples, diário, pela manhã, nem precisa de muito tempo, desde que seja com qualidade. Eu, pessoalmente, gosto de fazer isso pela manhã. Já tive tempos da minha vida que eu fazia pela noite, mas hoje eu gosto de fazer muito pela manhã. Mas, talvez para você seja melhor em outro horário, mas não importa. O que importa é encontro diário, uma renovação diária. Não tirar os olhos de Jesus através da palavra. Fortalecendo o nosso interior. As circunstâncias ao nosso redor não vão tão facilmente roubar o nosso ânimo. Se manter animado naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus vai fazer, é tudo que o diabo quer tirar de nós. Tirar o nosso ânimo. Deus tem promessas, Deus tem palavras. Deus dava palavras para o povo no passado. Deus trazia um profeta e falava: eu vou fazer isso. Deus dava direções. Para quê? Para manter o povo animado, sabendo para onde cada um vai. E quando nós nos distraímos com outras coisas, nós acabamos deixando de nos alimentar, deixando de nos enchermos da palavra de Deus e acabamos deixando as circunstâncias, quando vem coisas ao nosso redor, nós acabamos fraquejando. E Jesus, ele nos alertou de antemão que nós teríamos aflições. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. Jesus não fala: talvez vocês terão aflições. Não, ele fala: no mundo vocês terão aflição. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, ele fala. E depois, ele derrama do seu Espírito sobre nós, para que nós possamos vencer também. Para isso, não devemos deixar nada nem ninguém tirar o nosso ânimo. Amém? Coloca Êxodo 13, 17 ali, por favor. O contexto disso aqui é quando Deus estava tirando o povo de Israel do Egito. E fala bem assim: e aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, para que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Neste tempo, Deus fez o povo caminhar uma distância maior, para evitar que o povo tivesse um desânimo diante de uma situação que eles iam ver e que eles não estavam preparados para isso. Deus privou o povo disso. Por quê? Porque o Senhor tem misericórdia de nós. E muitas das vezes, Ele nos traz livramentos que nós nem sabemos, de coisas que iam acontecer e iam nos animar, porque a gente não estava preparado. Depois disso, depois que o povo dá essa volta, o que acontece? Deus leva o povo até o Monte Horebe. Lá o povo recebe a lei de Deus, todos os ensinamentos de Moisés. Aí, com base nisso, tendo alicerce, tendo fundamento, a partir daí, Deus direcionou eles para aquela região. Mesmo que tivesse guerra, eles já não teriam motivo para desanimar, porque eles tinham uma palavra. Mesmo que viesse uma situação difícil, eles não iam desanimar. Mesmo com isso, Josué mandou 12 espias para a terra prometida.
Só 2 voltaram animados. 10 não desanimaram. E por causa disso veio um castigo. Mas por que veio o castigo? Porque Deus já tinha dado o alicerce. Ele já tinha uma palavra. Eles não tinham mais motivo para voltar atrás. E os 2, Josué e Caleb, foram os únicos que pisaram em vida na terra prometida. Hoje, o texto que nós lemos de 2 Coríntios 4,16, eu vou ler novamente aqui, diz bem assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora o versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 18, não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Paulo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Então nós temos uma palavra. Nós temos um alvo. Deus já nos mostrou o que nos espera. E Jesus nos alertou que nós teríamos lutas. E quando Paulo fala aqui que leve e momentânea tribulação, ele não está menosprezando as coisas que nós estamos passando, de maneira alguma. Eu creio que cada um aqui tem a sua luta diária, o seu contexto de vida, com lutas, com tribulações muito pesadas. Não é isso que a Bíblia está fazendo, ela não está menosprezando. É que quando nós comparamos com a glória que há de ser revelada, não tem como ser comparável. É incomparável. Não tem como medir as duas coisas. O que nós estamos passando acaba se tornando leve e momentâneo, diante de toda uma eternidade que Deus tem para nós. É um jargão bem conhecido hoje, né? O diabo quer que você troque, né, uma eternidade de alegria, né, por momentos de sofrimento. Não, ao contrário. Deus quer que você troque momentos de dificuldades por uma eternidade de alegria. Satanás, ele nos oferece momentos de alegria, mas que custam uma eternidade. Então, a gente tem muito a perder. Não vamos deixar nada roubar o nosso ânimo. Não vamos deixar nada nos tirar do propósito, do caminho, do eixo. E, acima de tudo, não vamos perder os nossos bons hábitos. Não vamos deixar de nos alimentar diariamente com a palavra de Deus. Que, a partir de hoje, se você não tem um hábito de ter um encontro diário com a palavra, que você se posicione nessa noite. Tome uma decisão e busque. Se alinhe com ela. Você vai ver como é maravilhoso ter uma vida com a palavra de Deus. Ela se renova a cada dia. Hoje, a Leia abriu o culto aqui falando, né, do texto que ela leu ontem, que hoje de manhã ainda estava, né, ali ecoando dentro dela, e isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Nós não podemos deixar de ter esse tipo de alegria. Eu quero chamar o louvor aqui para cima já. Glória a Deus. Quando Deus ele manda os 12 espias, era para aquilo ser um motivo de trazer ânimo. Quando eles vissem a terra que Deus estava dando a eles, não era para desanimar. Pelo contrário, era para trazer ânimo. Era para deixar eles igual Josué e Caleb. Vamos, a terra é nossa, o Senhor Deus deu ela para nós. E hoje nós caminhamos por uma terra que nem olho viu, nem ouvidos ouviu. Só a palavra de Deus garante que é melhor que tudo que a gente pode contemplar. Vamos ficar de pé?